Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25, Universalidade do Bosatsu. Atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. 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 Pode salvar perfeitamente o mundo dos seus sofrimentos. Pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sabedoria. Nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença, da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo. Todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo.
Por isso ele deve ser permanente lembrado, não deve ser dúvida. Exemplo, no instante, Bodhisattva atenta. Os olhos do mundo possui sabedoria pura. Oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres. O oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico ao responsável Buda, respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos, demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre perfeitamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo o Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos neurais do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama. Luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Transferência de méritos, que possa ter superado as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos exalados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, 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 ó filhos de boa intenção,
Ó filhos de boa intenção. Ó filhos de boa intenção, a prática de sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. A prática de sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as ações virtuosas, naqueles que cometem as ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, 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 Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é a extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos. Obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental é semelhante ao cimo inquieto, que nem por instante conhece a mobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos.
Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seus estados de meditação e, dirigindo-se a Sharihodzu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento, sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, auxiliaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodzu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodzu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodzu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodzu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihodzu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver, os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e irreceptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifestam no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo: permaneço sempre aqui,
sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigo entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então manifesto-lhes, ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs. São verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com a necessidade, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Capítulo 20. O Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi incapaz de ouvir esse sutra, e seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente sutra, novamente em benefício de todos.
Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro, senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas de crença pura, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Buda, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas e mais os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após ocorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos com tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após ocorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos com tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas, obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, ó Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que seja distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, Sutra do Método da Prática pela Meditação, sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falar mal do Sutra do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais organizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aí se libertarão. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os montes e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação, dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter
o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse Buda a Nan: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ela envergará as vestes da humildade, será protegida pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anan, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, 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 Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Resolução da prática. O Sutra, o grande veículo que acabo de recitar, contém a grande compaixão, a grande benevolência, são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva expressador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo e ao Bodhisattva Miroku. Me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, que através da força e da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte, que eu tenha a consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e de Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade, que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes, que toda a luz divina abençoe e cubra o nosso lar, nossa família inteira e todo o universo, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida, que sejam conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino,
por toda a eternidade. Amém. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por toda a eternidade. Agora feche seus olhos e realize a meditação. Namastê. Nesse momento, suavize seu corpo, alinhe sua coluna, feche os olhos, coloque os polegares no centro de cada mão e feche delicadamente suas mãos. Inspire bem profundo, concentrando-se na planta dos pés. Expire sibilantemente. Fazendo a sucção do ventre. Segure 1, 2, 3, relaxe. Seu corpo está leve. Imagine lenços de seda voando ao vento. E dê a seu corpo esta leveza, este relaxamento. Inspire bem profundo, vá na planta dos pés. Segure 1, 2, 3. Solte o ar. Seu corpo se relaxa. Inspire novamente. Vá na planta dos pés. Segure 1, 2, 3. Solte o ar. Você se suaviza. Você se relaxa. Uma suavização toma conta de todo o seu ser. Agora, fixe a atenção no frontal. Visualize uma grande chama azul que vem na sua direção. Esse azul te envolve, te penetra. É luminoso, brilhante, como o próprio sol. Em seguida, vem uma chama dourada que te envolve, que te beneficia, que te ilumina. Expira, expira. Agora sinta uma chama cor-de-rosa do amor incondicional, vindo em todas as direções, tomando conta de todos os seus corpos. Isso vai lhe fazer muito bem. Você tem aí a chama divina trina, azul, dourada e rosa. Materialize a chama divina trina, de alta potência, que cura, que alivia, que ilumina toda a atmosfera onde você está. Ilumina a sua casa, a cama onde você deita, o quarto onde você dorme. A chama divina trina é colocada no seu chakra coronário, no topo da sua cabeça. Veja essa chama. A chama divina trina é colocada atrás da sua cabeça e te protege, te ilumina, te dá a fé, a sabedoria e o amor. A chama divina trina é colocada no seu chakra frontal, no meio da testa. É colocada no seu chakra laríngeo. Ela vai se materializando. Ela é real. É colocada no seu chakra cardíaco, no pulmão esquerdo e direito. A chama divina trina você vê agora no seu chakra solar. Você tem um alívio. Vai no seu chakra umbilical. Materialize a chama aí. A chama divina trina é colocada no seu chakra básico. Em toda a sua coluna vertebral. É colocada em cada vértebra a chama divina trina, até chegar na área do pescoço e atrás da cabeça.
Na palma de suas mãos, você vê a chama divina trina. Na articulação dos ombros, dos cotovelos, dos pulsos. A chama divina trina é colocada nos seus joelhos, nos tornozelos, na planta dos seus pés. Em todos os pontos frágeis, você vê a chama divina trina. Isso é bom, é muito bom. Você vê bem grande, à altura do seu corpo, uma chama divina trina, azul, dourada e rosa, que resplandece em luz. Atrás, vemos agora a chama divina trina incrustada do lado esquerdo do nosso corpo e do lado direito também. Dentro e fora, todos os músculos, nervos, ossos recebem a chama divina trina. As articulações são iluminadas pela chama divina trina. Nosso sangue é purificado pela chama divina trina. Nossas células se renovam e sentimos uma força, uma fé. A sabedoria vem para nós. O amor incondicional vem para nós. Espalhamos essa luz em todo o nosso lar, em toda a atmosfera, nas entradas e saídas, nas portas e janelas, nos alicerces. E a fé, a sabedoria, a saúde, a alegria, o amor vem para nós. Em todos os setores, nossa vida se normaliza e nossos caminhos estão abertos. Vamos espalhar essa chama na rua que moramos, em toda a atmosfera, na casa dos vizinhos. Você se vê volitando, espalhe a chama divina trina em todo o bairro onde você mora. Em toda a sua cidade, de norte a sul, de leste a oeste. E tudo se renova, e os caminhos se abrem, e a saúde melhora. Espalhemos a multiplicidade de chamas divinas trinas no nosso estado, como um tapete brilhante. Em nosso país, que ele se ilumine, que ele se liberte, que ele se organize. A chama divina trina entra em todos os lares, para todas as criaturas do céu e da terra. Veja agora seu planeta, abrace seu planeta. Sinta saindo de suas mãos, de seus olhos, de todos os seus corpos, uma multiplicidade de chamas divinas trinas. E todas as camadas da Terra recebem essa luz, essa chama azul da fé, do equilíbrio, a chama dourada da sabedoria, da alegria, da energização, a chama rosa do amor incondicional. E ela se multiplica, se multiplica, se multiplica para todos os reinos, para todos os seres. E a terra sorri. A mãe terra, a mãe Gaia sorri. Você se lembrou dela? E os 5 elementos recebem essa luz, essa chama divina trina. A força da terra, do ar, das águas, do fogo, do espírito, do éter, recebe essa luz divina. E essa luz divina se espalha para todo o universo. Você vê milhares e milhares de planetas
e as chamas divinas trinas se multiplicando em todos os lares, para todos os seres e para toda a nossa ancestralidade. Nesse instante, sinta-se em paz, pois essa meditação é poderosíssima. É para a sua prosperidade, para a sua alegria, para o amor, para a saúde. Essa meditação é poderosíssima para a abertura de seus caminhos. Realize-a todos os dias, constantemente. Vai se sentir cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Fique em paz, que o Senhor te acompanhe. Namastê. Nesse momento, suavize seu corpo, alinhe sua coluna, feche os olhos, coloque os polegares no centro de cada mão e feche delicadamente suas mãos. Inspire bem profundo, concentrando-se na planta dos pés. Expire sibilantemente. Fazendo a sucção do ventre. Segure 1, 2, 3, relaxe. Seu corpo está leve. Imagine lenços de seda voando ao vento. E dê a seu corpo esta leveza, este relaxamento. Inspire bem profundo, vá na planta dos pés. Segure 1, 2, 3. Solte o ar. Seu corpo se relaxa. Inspire novamente. Vá na planta dos pés. Segure 1, 2, 3. Solte o ar. Você se suaviza. Você se relaxa. Uma suavização toma conta de todo o seu ser. Agora, fixe a atenção no frontal. Visualize uma grande chama azul que vem na sua direção. Esse azul te envolve, te penetra. É luminoso, brilhante, como o próprio sol. Em seguida, vem uma chama dourada que te envolve, que te beneficia, que te ilumina. Expira, expira. Agora sinta uma chama cor-de-rosa do amor